Manos e manas, o casal Jackson e Marilza praticamente estão já recuperados da Covid-19. A irmã Jussara, a esposa do pastor Carlos César Novaes, também foi internada por causa da Covid-19 no mesmo hospital onde o pastor está internado. Ele vem apresentando melhoras consistentes e poderá ser transferido para o quarto nas próximas horas ou mais tardar dentro de alguns dias. A esposa, a internação, foi para melhorar a questão da sua respiração e entende a família que será esta uma forma mais efetiva, né, de poder combater com eficácia a enfermidade. O que eu estou fazendo, não estou fazendo para chamar a atenção sobre a minha pessoa. Cada vez que fico profundamente fascinada por este mundo que Deus fez, e aí eu procuro ignorar o que os outros dizem sobre isto, eu me concentro em trabalhar de uma forma que Deus me abençoe no que eu tenho de fazer. Naturalmente fica fácil, né, identificar uma pessoa que assim fala como alguém comum que esteja fazendo alguma coisa que de repente tenha a ver com alguma ocupação religiosa, tenha uma natureza espiritual ou qualquer coisa pertinente ou semelhante. Mas não é verdade. Estas palavras foram ditas pela doutora Mary Higby Schweitzer, cientista paleontologista molecular, PhD nesta área, e que se tornou conhecida no mundo da ciência pela descoberta, ela e os seus colegas, de células sanguíneas em fósseis de dinossauros e de restos de tecido mole de um Tyrannosaurus Rex, que ela mostrou inclusive ter sido uma fêmea que ao morrer estava grávida. Embora ela tenha causado certo pânico na comunidade científica com os seus estudos e evidências, levando alguns cientistas a com afinco tentar anular as suas pesquisas, ela só vem crescendo em termos de reconhecimento e já foi convidada para pesquisas no Canadá, na Suécia e já recebeu vários prêmios científicos. Para homenageá-la, a revista Nature Communications, Comunicação da Natureza, conceituado periódico cientista americano, chamou um pássaro extinto que tem o nome de ave-maia schweitzerae, por causa dela, em homenagem ao nome dela. O temor que a doutora Mary vem causando, suas descobertas estão sendo chamadas pela Discovery de perigosas, parece ser que, de repente, sem que este seja o propósito dela, a história de que os dinossauros têm milhões de anos terá de ser recontada. A doutora Mary faz parte de uma igreja evangélica não denominacional em Montana, Estados Unidos, e sempre que pode faz estudos bíblicos e devocionais. Junto à doutora Mary, cito também o C. Gart, bioquímico, professor premiado de 3 universidades, autor de livros. Este nasceu num lar ateu, de pai militante do Partido Comunista, que o educou num ateísmo dito científico, levando-o a ter Deus como uma crença absurda, a Bíblia como um livro de lendas e o cristianismo como uma religião perigosamente doentia. Ele conta que cresceu e estudou sempre sob esses conceitos, mas que baseado nas próprias orientações do pai, que lhe dizia, duvide sempre de tudo, sempre duvide, ele diz que então eu comecei a fazer perguntas sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre o cristianismo em relação às informações que eu estava recebendo desde a minha meninice. Eu perguntava, ele diz, e eu mesmo ia colhendo as respostas, as mais diferentes, analisando-as pelo meu próprio crivo. À medida que eu mergulhava na ciência, mais eu fui descobrindo, por causa da ciência, verdades fantásticas. Primeiro eu passei a crer em Deus. Descobri que as não evidências da existência de Deus são mais fracas do que as evidências sobre a existência de um Criador. Depois comecei a ler a Bíblia por conta própria e comecei a descobrir que a Bíblia, longe de ser um livro tolo de lendas, era, no mínimo, um monumento literário da humanidade. Finalmente, tomei coragem e comecei a pesquisar o cristianismo e fui percebendo que muitas das patifarias atribuídas ao cristianismo, segundo os ateus, tinham a ver com cristãos
que distorciam e distorcem ainda hoje os ensinos cristãos por terem mentes doentias ou em busca de satisfazer desejos e ambições pessoais. Depois percebi que muitos cristãos famosos, acusados de erros, não erraram mais do que os líderes não cristãos e foram menos nocivos ao bem-estar da sociedade do que muitos dos ícones do ateísmo e materialismo, e pude ver muitos cristãos envolvidos, por causa do cristianismo que praticavam, em movimentos a favor da justiça social, da defesa dos pobres e oprimidos e dos direitos humanos, independentemente da religião que viessem a ter. Finalmente, ele diz, chegou o dia quando eu aceitei ser um pecador que precisava do perdão que Jesus Cristo me concedeu e morreu por mim na cruz do Calvário por causa dos meus pecados. Eu então o recebi como meu Senhor e estou muito bem com a minha decisão. Esses dois, meus amados irmãos e irmãs, manos e manas, fazem parte dos 20% dos cientistas que nos Estados Unidos são cristãos praticantes e que afirmam que tudo é uma questão de esperar. Aos poucos a ciência vai confirmando as verdades divinas, eles dizem, e segundo eles, o diálogo entre eles e os cientistas ateus estão se tornando cada vez mais comuns, levando a vários desses cientistas ateus a concordarem que não há por que se estimular uma guerra entre a religião e a ciência, pois ambos os lados podem e devem se ouvir. Então, meus queridos estudantes universitários, vocês não estão sozinhos neste mundo. Estudem com seriedade, mas se aproximem da Bíblia. Leiam-na sem temor, sem sentirem vergonha. Acreditem que Deus fala a vocês por meio dela e vocês irão descobrindo as razões que farão de vocês sábios aos olhos dos seres humanos, mas também sábios aos olhos de Deus. Vocês perceberão que entre os que debocham de vocês, de repente, há almas sedentas de paz, inseguras, que irão procurar vocês para saberem sobre a esperança que eles estão podendo ver em vocês. Acreditem, quando falamos com Deus dizendo, Senhor, olha quão grande é o nosso mar e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos, mas que Jesus neles faz toda a diferença, nós não estamos falando de um mito, não estamos falando de uma lenda, não estamos falando de uma possibilidade, nós estamos falando de alguém que se envolve realmente conosco, para valer.